Muito bom dia, a paz seja convosco, passando para ministrar a oração do seu lado, deixar a palavra de Deus para todos nós. Finalizando o livro que Mateus escreveu, capítulo 28, o verso 16 até o verso 20, a Bíblia diz que Jesus aparece aos 11 discípulos. E é interessante que alguns deles ainda, alguém dentre eles ainda duvida, ainda questiona, ainda havia dúvida, né? Então Jesus chega perto deles e diz: Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. Jesus estava dizendo assim para alguns ainda, tipo Tomé, ou se Tomé tinha falado para algum outro, mas o fato é que ainda havia dúvida no coração de Tomé. Quem sabe havia dúvida ainda no coração de alguém, mas Jesus deu uma ordem para eles: Ide pregai o meu evangelho a toda a criatura. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu tenho ensinado vocês, para que eles possam guardar tudo isso, né? Jesus falou bem claro, ordenando guardar tudo, porque eis que estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, Jesus estava dizendo que estaria com eles através do Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção aqui, o que eu quero dizer para você, é a obediência. O seu dia a dia com Deus leva você a uma vida de obediência a Deus. Aqui a Bíblia diz que no verso 16, os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte, né? Chegaram a um lugar. Interessante que eram 12, mas agora aqui é só 11. Um se perdeu, irmãos. Por que esse um se perdeu? Porque esse um foi desobediente. Esse um não viveu o dia a dia com Jesus, correto? Porque se ele tivesse vivido, estou dizendo aqui, ele obedeceria, sabe? Se converteria, teria o seu coração voltado para o Senhor, para a obra do Senhor. O Senhor Deus pode fazer todas as coisas, pode revogar todas as sentenças e mudar toda uma situação, irmãos. Mas esse um aqui chamado Judas, filho da perdição, se perdeu. Porém ficaram só os 11. Os 11 que obedeceram. Mesmo assim, meio os 11, havia um que nele ainda havia dúvida, Tomé. Irmãos, deixa eu te dizer uma verdade. Nós concluímos o livro de Mateus. Se você está sendo obediente a todo o propósito que Deus estabeleceu, se prepare. Deus já está honrando, estabelecendo e abençoando você. Mas tome cuidado em você fazer um voto e não cumprir. Em você determinar algo para fazer e deixar pelo meio do caminho, não concluir. Por quê? Porque Judas não viveu o dia a dia com o Senhor. Por quê? Porque no coração dele gerou uma vontade, sabe, um desejo de vingança, de ódio. E ele queria acabar com Roma, ele queria exterminar com o sacerdote, ele queria acabar com aquela tirania. Mas Jesus veio para poder o quê? Para poder morrer por todos, João 3,16, para que todos aqueles que nele crêem tenham a vida eterna. Mas Judas não viveu o dia a dia com o Senhor. Ele viveu o dia a dia pelo interesse dele, pela vontade dele, por aquilo que ele queria. E ele se perdeu, irmão. Ele se perdeu a ponto de perder a salvação e suicidar-se. Assim é quando eu e você não colocamos em prática aquilo que estabelecemos com Deus ou que Deus estabeleceu para nós. Quando nós não estamos em concordância com tudo aquilo que a nós é direcionado, nós entramos nessa condição, irmãos. Porque Jesus agora está dizendo mesmo para Tomé, que está ali. É claro que depois Jesus manda Tomé tocar no furo, na mão, aí ele crê e as coisas caminham. Mas Jesus diz para eles: vão e ensina tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Jesus estava dizendo assim: vivam dia a dia o meu ensinamento e sejam cheios do Espírito Santo. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão fazer a obra a qual eu estou designando vocês. E eu serei com vocês até a consumação do século. Mas o Senhor só vai ser com a minha família e com a sua se nós obedecermos a Deus. Se nós colocarmos em prática todos os ensinamentos que o Senhor tem nos orientado. Se nós vivermos, irmãos, de maneira correta o que a palavra de Deus nos está direcionando. E se nós deixarmos de lado a zona de conforto, deixar de lado o nosso eu, o nosso achismo, e nós nos amoldarmos ao Senhor e obedecermos ao Senhor e viver dia a dia com o Senhor, todas as bênçãos virão sobre nós. Aí elas correrão e elas nos alcançarão, porque Deus será conosco. Então aqui, Jesus, ele vai ser assunto ao céu. Jesus aqui se despede, entre aspas, dos discípulos, mas dá uma ordem para eles, né? E eles passam a cumprir, eles passam a viver dia a dia com o Senhor, dos ensinamentos do Senhor. E Deus usa eles com sinais, prodígios e maravilhas. Se nós seguirmos o mesmo exemplo, nós viveremos em família, mesmo em meia sociedade, as maravilhas e as bênçãos de Deus, pela glória do Senhor. Vamos orar? Pai,
Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa manhã, por esta hora. Eu agradeço ao Senhor por finalizarmos o livro de Mateus e agradeço por cada irmão, cada irmã que está empenhado, que está dedicado, que o Senhor abençoe eles, como o Senhor abençoou os discípulos e os transformou em grandes apóstolos, homens de Deus, que fizeram, revolucionaram uma época e deixaram o seu nome escrito no livro da vida e um legado para os seus familiares. Muito obrigado por cada vida que leu, cada vida que se entregou. Que todos sejam ricamente abençoados. Eu oro por eles e te agradeço em nome de Jesus. Lembre sempre, a igreja do Senhor é a nossa força, querendo Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Se você quer, eu diga, eu e minha família servimos e obedecemos a Deus. Tchau.